Olá, librianos! Olá, librianas! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Se não é a sua primeira vez, gratidão por estarem de volta. Librianos, hoje eu vou fazer uma leitura para vocês, intuitiva, coletiva, atemporal. Não vai ressoar com todo mundo, portanto, pegue somente aquilo que ressoar com o seu momento. Combinados? Bora lá, vamos ver o que a espiritualidade tem hoje pra gente, qual a mensagem, conselho, direcionamento que vai ressoar aí com o seu momento. Já te convido a se inscrever no canal, se é a sua primeira vez por aqui e ainda não é inscrito, deixe o seu curtir. A sua interação é muito importante. Oportunidade de melhoria, por favor, para o signo de Libra. Olha isso. Muito bem. Como ponto positivo, a gente tem a carta do enforcado. A carta do enforcado é uma carta que ela traz muito... É a carta número 12, né? Ela traz muito uma questão de você, no lado positivo, você entendendo a sua força, você entendendo que tudo o que te aconteceu te trouxe até algum lugar, sabe? Entendendo que mesmo por caminhos diferentes dos esperados, você teve algum resultado. A gente tem como oportunidade de melhoria, o que a gente ainda não está vendo, a carta do Pajem de Espadas. O Pajem de Espadas, junto com a carta do enforcado, é como se eu não tivesse entendendo ou enxergando a lapidação que foi feita, sabe, Libriano? É como se, por exemplo, eu venho passando por um momento, por um processo de lapidação, a vida me lapidando, a vida me mostrando o meu próprio valor, né? A carta do enforcado, através das circunstâncias. É onde mesmo de cabeça para baixo, mesmo num processo de lapidação, eu enxergo que existe algo a mais, eu consigo iluminar a mim mesmo, eu me mantenho consciente do meu propósito, que existe um porquê. É como a carta do enforcado, ela me traz muito a sensação de Jesus Cristo, né, na cruz, quando ele foi crucificado, porque se permitir ser crucificado, entendendo que é por um propósito muito maior, pela salvação, né, pela questão, enfim, aqui a gente entra numa questão de religião, mas de um modo geral, Jesus ele se entregou porque ele sabia que era por algo muito maior, sabe? Não era por ele apenas. E aqui eu vejo que é como se você começar, não, como o pajem está no lado negativo, eu ainda não consigo enxergar que todo esse processo, toda essa lapidação que me foi feita, que está sendo feita nos últimos tempos, seja para algo maior, sabe? É como se eu não conseguisse enxergar ainda todas as possibilidades, né? No fundo do deck ficou a carta do 7 de copas. Todas essas possibilidades, por exemplo, eu fiz esse curso, eu fiz essa graduação, e quando eu fiz, me falaram que eu ia ter várias possibilidades de exercer a minha profissão nessa área. E eu ainda não consegui encontrar essas oportunidades, entende? É como se fosse meio que isso. Só que existe um porquê de você ter feito aquela graduação. Mesmo que não seja para encontrar as oportunidades que estavam sendo esperadas, digamos assim, existem outras oportunidades que vão exigir de você aquela experiência, aquela oportunidade. E muitas vezes não é pela experiência de, digamos, de um trabalho associado a esta área, a esta profissão, mas é muito de uma experiência associada à disciplina, associada ao seu comprometimento, associada à pontualidade, associada a muitas outras coisas que estar em um processo de graduação, estar vivendo, né, uma graduação, exige da gente. Que não é só sobre o conteúdo que está sendo passado, mas a responsabilidade, a maneira como você lida com um grupo de pessoas, as suas relações, como você expressa o seu potencial, como você expressa a sua criatividade, tá? Então aqui pede muito para você enxergar o que passou, muitas vezes, por exemplo, a sua experiência profissional, esse relacionamento, ou essa graduação, ou enfim, o que quer que seja,
o que que essa circunstância, o que que essa situação pode me trazer também de aprendizado? Entende? E existem outras possibilidades. A maneira como eu mudo, o modo como eu olho para alguma coisa, aquela coisa também muda. Se eu pego uma leitura de tarô nessa ordem, 1, 2 e 3, eu faço a interpretação de uma forma. Agora, se eu pego as mesmas cartas em uma outra sequência, por exemplo, 3, 2 e 1, eu tenho um outro conceito, uma outra interpretação. Então é sempre de acordo com a maneira como eu escolho olhar para aquilo, sabe? Não deixe com que o julgamento das outras pessoas, porque isso aqui também é muito importante, não deixe com que o julgamento das outras pessoas faça com que você se arrependa de ter feito algo que vai te ser benéfico e que te foi benéfico. Você ainda só não consegue ver, tá? Vamos ver aqui o que mais. 3 cartas, por favor. A recompensa do seu trabalho, a recompensa da sua dedicação, a recompensa da sua fé, a recompensa de acreditar que daria certo, tá aqui. A recompensa vem, o 8 de ouros, né? Quando a gente tem de volta aquilo que a gente entregou, de certa forma, sabe? Só que aqui tem muito uma questão do julgamento, né? Aqui tem muito uma questão do julgamento. A importância de você, a gente tem o 7 de paus, a importância de você defender aquilo que você acredita e entender que, por exemplo, às vezes eu posso estar falando aqui de alguém que julgou, né? Ah, você fez uma graduação e agora não está exercendo. Ah, eu te ajudei a criar isso e você não deu valor. Mas às vezes você tem uma visão que não é a mesma visão da outra pessoa. Você é a única pessoa que sabe aquilo que de fato faz sentido para a sua história. Faz sentido sentir, entende? Fiz uma graduação, que bom que eu tive a oportunidade de fazer, mas se aquilo não é algo que me trouxe o retorno que eu esperava naquele momento, eu vou seguir uma outra jornada. Entende? Eu não vou ficar parado, eu não vou ficar ali esperando. Porque se você vai fazer uma outra coisa, as pessoas vão te julgar, né? Que você investiu em algo e não está seguindo. Mas se você fica parado também esperando aquela oportunidade se materializar, as pessoas também vão te julgar. Entende? Então as pessoas aqui traz muito sobre esquece a opinião das outras pessoas. Quem te ajudou de coração, quem te ajudou de uma maneira que de fato queria te ver evoluir, ela não está preocupada com o resultado que isso teve. Ela está preocupada só em você estar bem com essa situação? Você está bem a partir disso ter ido para um outro caminho? Eu não gosto de falar que não deu certo, porque tudo dá certo, né? A gente simplesmente muda a direção, depende do ponto de vista que a gente olha. Mas você está bem, você está feliz mudando a direção? Se você está bem, se você está feliz, é isso que importa, entende? Agora, você precisa defender o seu espaço. Você precisa acreditar que aquilo te ajudou de alguma forma. Porque essa é a única forma de você trazer isso com você, né? Não tem como você deixar essa parte da sua vida para trás. Você deixar isso para lá, entende? 2 de copas e rei de ouros. 2 de copas na área de relacionamentos. Dois de copas na área de relacionamentos. Dois de copas é a carta dos relacionamentos. 2 de copas é a carta das almas gêmeas. 2 de copas é a carta das conexões verdadeiras, das conexões que vêm para nos ensinar, dos relacionamentos, das conexões que vêm para nos fazer crescer, que vêm para nos trazer
aprendizado, que vem para nos trazer amor, compaixão, aprender a cuidar mais da gente, a cuidar do outro, sabe? A entregar mais daquilo que a gente gosta de receber, receber mais daquilo que a gente entrega. É a carta que traz balanceamento, que traz equilíbrio. E eu estou tentando levar isso para um outro lado, mas não para um lado de alerta, mas não vejo. Eu vejo aqui kindness, eu vejo esperança, eu vejo você se conectando com alguém que de fato seja importante, sabe? E é uma leitura muito linda, Libriano, porque eu vejo, não só na sua área de relacionamento, mas o Rei de Ouros na área profissional é muito também assim dos seus planos dando certo, sabe? De você caminhando. E aí eu tento olhar para isso de uma outra forma para não parecer meio utópico, mas aqui não tem outra maneira de olhar para isso. Uma vez que você acredita que tudo que te aconteceu te favoreceu e que você usa tudo que te aconteceu ao seu favor para aprender, para crescer, para evoluir, para continuar caminhando, presente, não querendo ter aquilo que você não tem ainda, mas querendo experienciar mais daquilo que você já pode experienciar hoje, é o momento que você se... no lado pessoal e no lado, digamos assim, profissão, né, e amor, digamos assim, essas duas grandes áreas, é um lugar onde você encontra estabilidade em ambas as áreas. Eu falo de estabilidade material, mas eu também falo de estabilidade emocional, sabe? De conexões. Posso aqui estar falando claramente também, né? 2 de copas com o Rei de Ouros, de você encontrando uma oportunidade profissional que te traga completude emocional, que te traga matéria financeira, mas também te traga completude de realização pessoal, entende? Ou então você encontrando uma pessoa que te traga suporte material. Ambas as coisas, depende do que você está procurando no momento, tá? Quem procura acha, né? Assim que eles falam. Mas é um jogo muito bonito, são cartas muito lindas, de autoconfiança, de empoderamento muito importante, de acreditar que mesmo que você ainda não vê tudo, o que te aconteceu te favorece e você ainda vai precisar disso em outras situações, em outros momentos. Vamos pegar aqui uma energia geral com o tarot de Osho. Ó, tá virando muitas cartas, tá vendo? Quando vem muitas cartas assim, energeticamente falando, a gente pode ter muitas áreas da sua vida sendo transformadas, entende? E como é que é uma energia geral, eu não consigo abrir todas as cartas, porque se eu for falar de muitas áreas diferentes para muitas pessoas, fica uma energia muito confusa, tá? Numa energia particular, fica muito mais fácil para a gente trabalhar isso. Mas, de certa forma, é importante você entender. Ok. Um processo de cura emocional, depois de um tempo que você teve que esperar pelo plantio, né? É como se, por exemplo, você fosse um produtor de café e você tivesse... E nos últimos 3 meses, que é a alta temporada, só choveu, por exemplo, sabe? Isso atrapalhou muito a colheita. Tiveram coisas ali no meio do caminho que foram prejudiciais de certa forma, e você não consegue visualizar isso como algo positivo ainda, tá? Mas o que vem falar é que isso trouxe cura para sua alma, para o seu espírito, que é muito mais importante do que a monetização, do que a colheita, digamos assim. Isso trouxe outro tipo de cura, que com o tempo você vai conseguir enxergar, tá? Então isso é muito importante, a gente entender que nem sempre a gente vai
Da mesma forma como a gente fala de diferentes áreas da vida, nem sempre eu vou conseguir atingir todas elas, né? E às vezes eu preciso entender o que é importante eu priorizar aqui agora. Às vezes não vai ser esse ano não vai ser sobre o café, vai ser sobre o meu desenvolvimento espiritual, vai ser sobre o meu autoconhecimento, vai ser sobre eu encontrar e colocar à prova e me testar, digamos assim, sabe? E buscar coisas que vão sempre me desafiar a buscar uma outra alternativa, a entender o meu real tamanho, porque aqui eu vejo que algumas pessoas, no caso do café, digamos assim, né, que é uma situação, uma metáfora, muitas pessoas não conseguiram recuperar esse prejuízo, mas algumas outras pessoas se transformaram em alguma outra forma, descobriram alguma outra coisa que trouxeram algum retorno. E essa outra coisa que trouxe algum retorno vai ser um novo caminho. O café ele deixa de ser o caminho para você a partir de agora. Entende? E isso traz abrangimento, isso traz expansão, isso traz crescimento, isso traz abertura, digamos assim, tá? Para outros caminhos, para outras formas de viver, para outras experiências. Mas eu falo sim aqui de reconhecimento, né? Independente se você não conseguiu ter todo o retorno do seu investimento nesse relacionamento, no seu trabalho, nesse café, digamos, que pode ser todas essas outras áreas, nessa pessoa que seja, né, com 2 de copas, é porque dali não tinha muito o que sair, não tinha como vir, sabe? Só que existem outras maneiras da vida te devolver isso, e isso vem, tá? Isso vem. Pode ser que a gente tenha aqui, esteja falando de um processo aonde, pode ser que a gente esteja falando aqui também de um processo onde você teve que passar, né, por um momento de solitude para entender o seu tamanho, para entender o quanto você pode ajudar ao mundo, o mundo no sentido de o quanto você pode contribuir, sabe? E isso é muito legal, porque quando a gente se fortalece de nós mesmos, pode ter uma chuva de um ano, pode ter vários outros problemas, mas a gente sabe que a gente está ali firme e forte para recomeçar sempre que necessário. Entende? Então, reconhecer o nosso tamanho é muito mais importante do que reconhecer o tamanho das coisas que estão ao nosso redor. Tá? Eu vejo muito essa presença aqui. Você reconhecendo o seu tamanho, você reconhecendo dentro das suas emoções, dentro do seu sentir, o quanto você pode contribuir. Mas é importante acreditar naquilo que você ainda não consegue ver, nas pequenas coisas, tá? Que vão fazer toda essa diferença. Acreditar nesse romper das ilusões, digamos assim. Vamos pegar aqui com o oráculo da natureza uma mensagem final. Librianos. Mensagem final para o signo de Libra, por favor. Adeus ao passado e olá ao novo. Libriano, lembra do que eu falei? Deixe ir. Let go. Deixe ir. Lembra o que eu falei? Lembra o que eu falei sobre você ter um problema na colheita do café, que pode ser um problema no seu relacionamento, um problema no seu trabalho, um problema, alguma coisa que não foi materializado conforme esperado, e isso fez com que você buscasse outras alternativas e talvez essa situação te mostrou uma outra direção, te mostrou uma outra pessoa, te mostrou um caminho de solitude que talvez seja importante ser vivenciado neste momento, te mostrou outro caminho, de certa forma. E esse outro caminho é um novo. Que a leitura traz, tá? Talvez no ano que vem, se você insistir em voltar para essa colheita de café, ou você insistir em voltar para essa pessoa na mesma estação, digamos assim, né, que são as fases da Lua, a Lua minguante traz muita gente para o passado. Então, sempre que você pensar ou quiser voltar ao passado, muitas vezes a vida não vai fazer dar certo, porque é para você andar para frente, é para você seguir adiante, tá? Deixe ir. Deixe ir. Uma vez que você se entrega
a necessidade de controlar, a sua energia rapidamente atrai os seus desejos. Uma vez que você deixa ir a necessidade de controlar, a sua energia atrai os seus desejos. É isso. Você finalizou uma parte da sua vida e agora uma nova e muito melhor está começando. Adeus ao passado. Olá para o novo. Libriano, gratidão infinita por estarem comigo mais uma vez. Espero que essa leitura tenha ressoado com você de alguma forma. Já te convido a curtir, a comentar, a compartilhar a sua interação aqui. É muito, muito, muito importante. E a gente se encontra em um próximo vídeo. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.